Olá pessoal, nesse episódio a gente está aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães para entrevistar ele, que junto com 2 sócios está à frente da CIA Empreendimentos Imobiliários. Vamos bater um papo sensacional com ele, Renato Teixeira. Vamos nessa? Renato, que honra. É assim, estamos longe, estamos mais de 2 metros aqui, tá bom. É isso aí. Breve que está saindo dessa aí, mas é uma honra muito grande aí poder estar participando aqui contigo de mais um episódio do Café Imóveis. Você que foi um cara assim que o mercado imobiliário dá tanta volta e hoje vindo para cá eu pensei em alguns episódios, principalmente que a gente viveu lá atrás. Eu não sei se você lembra, mas vou fazer uma cobrança aqui até. Em um momento de muita tensão, você convidou a gente para São Paulo acho que para nos dar a palavra de conforto num momento difícil, né? E naquele momento você olhou para a gente assim e falou, cara, eu vejo vocês assim numa vontade de crescer tão grande, de prosperar, e o diferencial de vocês é que vocês fazem isso por um propósito. E vocês vão sair dessa, e você fez uma promessa que a gente ia tomar um vinho, não lembro o nome do hotel, em Nova York para comemorar. E cara, de lá para cá as coisas de fato começaram a acontecer. Foi o momento que a Remax deu aquela virada, a Remax West em si, né, deu aquela virada de chave. E depois disso, sequencialmente, a gente vem batendo recordes aí, Premier Broker. Eu acho que essas palavras suas aí fizeram muita diferença e a gente lembra bastante dela hoje. E a gente está aqui hoje dando uma sondada no mercado, depois a gente fala sobre o que mais. Mas conta pra gente, quem é Renato no mercado imobiliário? Bom, antes de falar quem é Renato, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com você no Café Imóveis. Ô Nilson, você, e lá quando vocês estiveram, né, conversando comigo, o que eu vi foi o brilho no olhar de vocês, né? O mercado imobiliário, só tem sucesso no mercado imobiliário quem tem paixão pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é só dinheiro, apesar de ser um mercado bilionário, aberto, com portas abertas e recebendo todos que queiram trabalhar nessa indústria da prestação de serviços, mas o brilho é o que importa. E quando você chegou lá, eu vi esse brilho, vi essa força de vocês, por isso que eu fiz aquela aposta e graças a Deus eu perdi a aposta, né? Só ainda não paguei essa aposta, porque fechou as fronteiras todas, tal, e daqui a pouco era todo mundo... Era para ser ano passado. Isso. E é com muito orgulho que eu posso dizer que é uma aposta que eu vou pagar, porque vocês realmente estão dando show nessa indústria, estão transformando o mercado de barreiras, né? E daqui de Luiz Eduardo, com a Remax West, eu tenho acompanhado aí os seus números, a evolução da sua equipe, enfim, é uma demonstração de que a paixão, com profissionalismo e muito trabalho e resiliência, tem um caminho de muito sucesso pela frente. Bacana, bacana. Fala pra gente hoje aí, para o pessoal te conhecer melhor, que está nos assistindo, quem é o Renato? Quem é Renato Teixeira? Bom, o Renato Teixeira é um corretor de imóveis como qualquer um outro, né? Que começou muito jovem nessa profissão, aos 14 anos de idade, com meu pai, uma imobiliária bem pequenininha, ali na periferia de São Paulo, e que cresceu bastante aquele escritório, e muito jovem eu montei a minha primeira operação imobiliária lá com meus 20 anos de idade. Fui fazer uma carreira solo, mas sempre de sócio com meu pai, com meus irmãos, e montamos uma grande empresa lá na periferia de São Paulo, como esses passos que vocês estão seguindo também aqui. E um belo dia eu vendi esse escritório para um grupo espanhol, fui trabalhar em Alphaville, e lá o mundo se desdobrou aí com outros cenários, e a gente foi se profissionalizando. Tive uma passagem pelo mercado americano, trabalhando com imóveis lá. Depois no Brasil, trouxe junto com o Paulo Toledo e o Zé Luiz, montamos um modelo de negócio chamado coordenação de vendas, que depois se aprimorou para planejamento e desenvolvimento. As coisas vão crescendo, né? E aí foi quando nós fundamos a CIA Lançamentos Imobiliários. A CIA teve assim uma trajetória
gigantesca no seu começo e permanece até hoje nessa indústria aí como líder nesse segmento de planejamento, coordenação de vendas e desenvolvimento. E é isso aí o cenário do Renato nessa carreira aí de 41 anos já nessa batalha. É bastante chão. Conta pra gente, cara, vamos lá. Hoje, diretamente, esses são os números atuais. Uma ideia sua mudou mais de 7.600 vidas, inclusive a minha, que foi essa brilhante ideia de você trazer a Remax para o Brasil. Você que é hoje o grande responsável por a Remax ter vindo ao Brasil e, consequentemente, por a gente estar aqui hoje, né? Por muitas coisas que aconteceram e no meio dessas 7.600 vidas, 7.600 corretores, consequentemente, a gente está mudando a vida de milhares de pessoas, que são várias transações mensais. Como que começou e como que foi estar à frente da Remax nos primeiros anos? Você sabe um que desafio enorme. Eu dou assim, muitas entrevistas aí pelo Brasil e todo mundo me faz esse tipo de pergunta e eu respondo assim, na verdade, vocês que mudaram a minha vida, né? Não queria demagogia, mas é uma verdade. Quando você compra uma marca como essa que nós compramos, o Renato, o Paulo e o Zé, quando nós assinamos o contrato lá em 2009 e trouxemos a marca para o Brasil, honestamente a gente não tinha noção da dimensão desse negócio todo, né? Eu me lembro muito bem que o David Liniger falou assim para mim, você tem ideia do que você está comprando? Eu falei, tenho. Ele falou, não, você não tem, você vai saber o dia que você tiver com a marca na mão. E foi isso que aconteceu, né? Então a gente implantou o sistema no Brasil com muito sofrimento, porque não tinha franchise de alta performance do mercado imobiliário como esse que nós trouxemos. Imagine você que nós não tínhamos executivos para essa área, nós não tínhamos universidade, absolutamente nada na indústria assim da alta performance mundial como foi a Remax. Então para nós foi um desafio gigante. Imagine você começar a vender a primeira franquia. O que foi a primeira franquia? A primeira franquia foi em São Paulo, lá em Alphaville, né? E por coincidência do meu irmão, eu liguei para o meu irmão, Ricardo, eu liguei para o meu irmão e falei, parabéns, você comprou uma franquia. E aí foi por aí, mas aí começaram a chegar empresários e mais empresários aderindo à marca, contribuindo. Na verdade, a gente passou a caneta, mas a Remax são de vocês, são vocês que constroem essa companhia. E é verdadeiro isso. A Remax ela não tem dono. A Remax é uma marca construída com essa quantidade de empresários, com essa quantidade de agentes. Vocês vão melhorando a rede todo dia, são vocês que contribuem com esse processo todo, né? É muito legal ver para onde a Remax está caminhando, apesar de hoje eu não estar mais à frente, né? Hoje eu sou conselheiro só na Remax, eu sou acionista e participo do conselho. O dia a dia tem um CEO à frente, mas são vocês, né? A grande estrela são os regionais, são os brokers, são os agentes, são vocês. A gente nem gosta de ficar muito aparecendo, porque vocês é que constroem essa marca. Você já tinha alguma experiência com franchise? Como Zero. É que foi, naquele momento, você trazer um modelo de negócio assim que é sucesso no mundo e assumir a presidência durante quanto tempo? 3 anos? Eu fiquei durante 6 anos à frente, 6 anos à frente da companhia. E é assim, né? O primeiro dia você chega com as pernas molinha, tremendo, porque é um negócio novo. Todo negócio novo é um novo desafio, muito capital de risco. Você vai envolvendo vidas, né, de pessoas como a sua. Você sempre com aquela vontade que todos deem certo e nem sempre é o que acontece. Então você tem uma insegurança. Mas aí depois, com o tempo, com a chegada das pessoas, com a chegada, por exemplo, de um Peixoto, depois de uma Kátia, que foi fundamental para a abertura da universidade, e de outros profissionais, Edinaldo, que está lá até hoje, que é uma figuraça, está lá desenvolvendo. Aí começa Isso, aí começa a chegar os regionais que vêm contribuindo, vem um Pedro Viriato, chega um Thiago, vem chegando todo mundo, e aí essas pessoas vão dando força para você, sabendo que vão levar você para um caminho bacana. Aí depois ela cria maturidade, a empresa, e aí ela infla o balão sozinha, né? Então,
Esse é o ponto. Mas são todas as inseguranças que é peculiar de todo empresário que tem responsabilidade, né? Todo empresário, na minha opinião pelo menos, que vai à frente de um grande projeto, ele tem que ter cautela, ele tem que ter segurança, ele tem que parar e pensar, porque se ele sair correndo, ele pode dar com a cabeça num vidro e quebrar todo o vidro e a cabeça, né? Mas enfim, é isso. Renato, diga pra gente agora como que surgiu a CIA, né? Lá em 98, é um caminho que a West tem se espelhado, né? A gente se espelha bastante em vocês em alguns projetos aí. Como que foi essa ideia de trabalhar com lançamentos e coordenações de vendas? Muito bem. Quando eu cheguei em Alphaville, pós a venda lá da minha empresa originária, que chamava-se Imobiliária Teixeira, aí eu fui para Alphaville. Chegando em Alphaville, eu comecei ali a conviver com o dia a dia. O Alphaville em São Paulo, em 88, era uma bolsa de imóveis. Acho que é o que acontece aqui em Luiz Eduardo, o que acontece aí em Barreiras, um mercado muito ativo. A gente vendia, acho que o mesmo terreno 2 vezes no mesmo dia. Era um mercado muito ativo, era um vulcão aquele negócio no dia a dia. Porque São Paulo estava mudando para lá. Porque essa questão de bairros planejados é o que as pessoas querem, é o que as pessoas almejam. As pessoas almejam ir para um lugar que tenha segurança, que tenha qualidade de vida, que possa os seus filhos serem criados ali de uma forma tranquila, que ele tenha um contato com a natureza, com gentileza de bairro. Então, o Alphaville, naquela época, estava promovendo isso. As pessoas começaram a migrar do centro mais aglomerado, como em toda e qualquer cidade tem. As pessoas, quando começam a enxergar esses bairros, elas começam a migrar. E lá foi a mesma coisa, só com um pequeno diferencial. Tinham, na época, 20 milhões de pessoas, então foi um ataque gigante na região. E aí nós começamos a trabalhar muito essa questão dos lotes, e as 3 imobiliárias que mais se despontavam vendendo terrenos era a Imobiliária Teixeira, a Aldeia Imóveis do Paulo Toledo e a Living do José Luiz. Como aqueles corretores, tinham mais de 150 imobiliárias lá dentro do Alphaville, eles não tinham assim, uma linha muito organizada. Os próprios empreendedores da Alphaville identificaram que essas 3 imobiliárias, a Teixeira, a Living e a Aldeia, tinha algo diferente ali naqueles 3 empresários e naquele contato nosso com eles foi proposto a gente fazer uma fusão dessas 3 empresas. A gente trouxe um modelo de fazer o quê? Coordenar todas aquelas 100 e poucas imobiliárias de uma forma mais coesa, voltada para o produto e para a excelência. É lógico que no primeiro momento foi um impacto na região, teve aqueles que amaram e tem aqueles que odiavam, né? Porque afinal de contas, sempre assim. E nós ali montamos então o primeiro embrião desse grande projeto de coordenação de vendas. E começamos a lançar então prédios verticais dentro do Alphaville, com sucesso total. Depois ali nós migramos para o horizontal. E no horizontal nós pegamos um grande cometa chamado Alphaville, né? Então, pegamos a conta da Alphaville e saímos pelo Brasil afora fazendo a expansão da marca. Por conta disso vieram outras grandes contas, outras grandes marcas, como a Tamboré, entre dezenas de outros. E conforme a gente ia expandindo a marca nossa pelo Brasil, a gente também foi entrando nas contas das cidades nas suas regiões, como um empresário local que queria entregar o trabalho dele para nós. E a CIA foi se transformando numa empresa nacional grande, de impacto, e levando sempre um modelo de planejamento e coordenação de venda e desenvolvimento. Com o tempo, nós fomos embarcando tecnologia para dentro, know-how, trazendo muita gente boa, porque se você não tem gente boa, você não avança também. E sempre nesse modelo. Pessoas são sempre importantes no processo, né? As pessoas são fundamentais, né? Quer dizer, um empresário que queira expandir, crescer, ele tem que trazer gente boa, investir nessas pessoas, acreditar nessas pessoas, dar o tempo dessas pessoas também para que elas possam responder para você, né? Você não pode cobrar de uma pessoa
um desenvolvimento em 2 meses, né? Então você tem que esperar que ela amadureça também. E você tem ideia de quantos metros quadrados foi lançado? Não. Dá para contar, não? Não é consigo, muita coisa, hein? eu até gostaria, mas são mais de 1.000 empreendimentos lançados no Brasil todo. Mais de 1.000? Mais de 1.000 empreendimentos, sendo que tem empreendimentos que tinham 18 torres, a gente conta como tem empreendimentos com 26 torres. Fora os horizontais, né? Que empreendimentos Fora com horizontal, 500 mil metros quadrados. Não, gigantes, assim. Cara, não... o que passa na sua cabeça hoje de você ter, de uma ideia sua, assim, ter... Muita, a vida de tanta sou gente, muito grato, porque né? é muita gente, bicho. Primeiro a venda direta e de quanto tempo para cá, de 98 para cá, quantas vendas avulsas? Honestamente não sei, muita gratidão a Deus, né, e a todos que estão envolvidos, a gente não sabe. O que a gente sabe assim, a contribuição que a gente está dando para a indústria, né? Então, para a indústria imobiliária brasileira, eu tenho certeza que a gente está entregando uma contribuição muito boa. Eu acho que estamos ajudando e profissionalizando a indústria, estamos fazendo com que as pessoas reconheçam o profissional corretor de imóveis, o agente, com o respeito que ele deve ter e ele tem que se dar esse respeito. E esse respeito se dá quando ele entra, por exemplo, numa companhia como a Remax, que ele pode ali dentro estudar, se profissionalizar, entender o que é o mercado nacional, o mercado internacional. E essa, acho que é a grande contribuição, não só da CIA, como da Remax e das outras empresas que compõem o nosso grupo, né? São todas voltadas para o mercado imobiliário e todas provendo esse reconhecimento. Hoje a gente anda pelo Brasil, não só na figura do Renato, do Zé Luiz e do Paulo, mas a gente percebe que o Ronilson é reconhecido, o Kerley, o João, o Pedro, o Manuel, todos aqueles que estão dentro da nossa cultura são muito bem reconhecidos e é com muita satisfação que a gente vê isso, né? Cara, passa um filme às vezes na cabeça porque assim, eu tenho um pouco mais de 8 anos no mercado e eu entrei e realmente apaixonei pelo negócio, pelo modelo principalmente, e hoje essa paixão, essa vontade que a gente tem não só de vender, a gente fala muito de venda, mas para mim a Remax trouxe uma essência de você não só vender, de você mudar a proposta de moradia do teu local, do teu posicionamento, da tua cidade, e a gente abraçou isso com muita força e isso tem dado muito certo. As pessoas têm buscado a gente até para pedir uma opinião, isso é bem gratificante. Eu acho que isso é reflexo de um trabalho que vocês desenvolvem há anos e realmente acho que é inimaginável pensar o quanto de vidas, porque eu te perguntei quantos metros quadrados já lançou, mas eu não sei quantos a gente vendeu em 8 anos, imagino contigo aí nessa jornada assim, toda. O que eu enxergo é que o nosso mercado do prestador de serviço é isso. Quanto mais ele se profissionalizar, mais ele vai ser reconhecido e mais ele vai ganhar, né? A nossa profissão é uma profissão de elite lá fora, no mundo. De elite, que eu digo elite, assim, é comparada a grandes arquitetos, a grandes advogados, a grandes médicos. No Brasil nós temos também um time de elite muito forte. Vocês estão formando um grande time de elite, né? Mas tem gente muito boa no mercado também, muito boa. Mas esse time ele pode ser mais parrudo, ele terá que ser um time mais parrudo. Hoje a gente tem próximo aí a 450 mil corretores no Brasil, mas o Brasil tem força para ter 1 milhão de corretores. 1 milhão. Nós podemos chegar à marca de 1 milhão e devemos, porque o Brasil está crescendo muito. Já visto aqui, Luiz Eduardo, Barreiras, e entre outras cidades, o crescimento imobiliário está estrondoso, as pessoas estão se movimentando, estão indo para os condomínios, a pandemia está demonstrando isso, né? Então esse reconhecimento é fundamental, até porque eu sempre gosto de falar essa palavra, porque ele é um mercado bilionário. Ele é um dos grandes, ele é um mercado propulsor do mundo. Todo mundo quer ter uma propriedade, né? É muito bacana isso. E tem aí um quinhão muito legal para alguém pegar com muito trabalho e muito profissionalismo. Bom, você falou de um ponto interessante, mercado bilionário. Em 2020 a CIA já bateu 1 bilhão em VGV.
Qual o segredo para coordenar tantos projetos com tanto sucesso, Renato? Conta pra gente aí. Muito trabalho, mas é muito trabalho. Não existem grandes segredos. Acho que para ninguém, quando faz sucesso, a não ser trabalhar muito. Esse é o primeiro ponto, né? Nós estamos aqui em Luiz Eduardo, né? Numa cidade que está me impactando, essa cidade da indústria imobiliária. Eu ontem estava no Espírito Santo, tive lá uma reunião com alguns empresários, 4 horas da manhã eu levantei, peguei um voo às 5h40, cheguei em Confins, peguei um voo, vim para cá, estamos aqui, daqui 2 dias eu saio, vou para Passo Fundo, de Passo Fundo eu vou para Goiânia, breve, espero eu. E aí vou voltar muito em breve. Mas isso é muito trabalho, né? R$1 bilhão, ele é um número significativo, mas ele é um número que foi produzido por muitas pessoas e muitos profissionais. Ele é um número que todo mundo que pense em entrar nessa indústria é factível você chegar nesse número. Ele é um número, inclusive, de recuperação, porque nós já fizemos números maiores do que esses, né? Então, esse número que nós anunciamos o ano passado foi para deixar claro na indústria que a indústria, apesar da pandemia, vem crescendo, né? Então, esse ano vai ser um número muito maior, porque os lançamentos estão mais pujantes, mais fortes e as vendas estão sendo realizadas quase que entre 70% a 100%. Muito poucas vendas abaixo desse número nos lançamentos. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente observou aqui na nossa região que a pandemia ela trouxe um desejo das pessoas de terem mais espaço. Eu acho que, se a gente for olhar, a gente vê muitos pontos positivos que as pessoas passaram a gostar mais do próprio lar, da sua própria casa ou de apartamentos, passaram a desejar a ter mais espaço. E isso, para a gente, em 2020, fez com que a gente quebrasse todos os recordes de vendas, de transações aqui na Oeste, em Barreiras. Luiz Eduardo foi quando a gente inaugurou, então a gente não tem nenhum parâmetro para mencionar, mas a gente enxerga isso também. Essa mudança de comportamento, de perfil de moradia, ela se estende Brasil afora? Sim, e é uma composição de alguns fatores, não só a pandemia. Na verdade, um pouco antes da pandemia, a gente já estava assim, uma empresa que estuda muito o mercado nacional, então a gente já vinha analisando um pouco que nós teríamos uma mudança ali em breve e que o mercado estava tomando uma vertente de crescimento. Nós passamos alguns anos com uma crise muito profunda. Com essa crise profunda não tivemos lançamentos, foram consumidos estoques e aí, por consequência disso, a poupança foi aumentando das pessoas porque elas não tinham aonde buscar na nova propriedade, a taxa de juros estava alta, ele não estava contraindo a taxa em banco, então ele estava conseguindo fazer uma poupança forçosamente porque não tinha o que ofertar, porque os estoques tinham acabado e taxa de juros alta. O que aconteceu? A taxa de juros começou a cair na mudança de governo, ela começou a cair, começou a descer, começou a entrar em parâmetros de taxa de juros para crédito imobiliário internacional. A nossa taxa hoje é uma taxa de juros internacional, uma taxa excelente para quem vai comprar imóvel. Por consequência disso, as incorporadoras começaram a lançar, as loteadoras começaram a lançar, porque o mercado começou a tomar um fôlego novamente, os parâmetros econômicos começaram a ficar mais definidos, e independente de política, eu sou apartidário, eu sou pró-mercado, mercado imobiliário principalmente, que é o nosso planeta, e aí nós tivemos a pandemia, né? Aí você viu o terceiro fator que fez com que as pessoas enxergassem o mercado horizontal, de segunda residência, de terceira residência até, e no mercado nacional. Então todo mundo começou a consumir o mercado nacional simultaneamente, taxa de juros baixas, os bancos abriram os créditos, as construtoras se expuseram a colocar os seus imóveis, os seus projetos da rua. Então é um fator ganha-ganha, né? É o tal do ciclo virtuoso. Nós entramos num ciclo virtuoso.
e está aí esse círculo virtuoso, maravilhoso, acontecendo no nosso mercado. E o melhor, não tem assim, momentaneamente, nada que apareça que vá parar. A taxa de juros, ele é fundamental para que isso continue acontecendo, tá bom? Mas o cenário se dispôs não só pela pandemia, mas por esses fatores todos. Qual foi sua... Eu estava em São Paulo quando estourou 63 casos, inclusive na formação inicial de broker, né? Eu me propus a cada 6 meses ir a São Paulo para me reciclar. E eu estava lá quando a coisa estourou aquilo ali e eu fiquei assim muito assustado. Acho que por pouca experiência também, mas você que já viu um pouco mais, principalmente já atuou no mercado americano, como é que foi para você no momento que a coisa falou, ó, é real? O que é que passou na sua cabeça? Muito difícil, né? Porque, imagina, no dia 16 de março, quando começou a pandemia, né? Isso que você está se referindo, no dia 17 de março, eu fiquei na sala da minha casa, quieto, pensando o que vai acontecer. Dezenas de empreendedores me ligando, querendo saber para onde ia o caminho e tal. Aquele dia eu me dei o luxo de fazer uma reflexão para saber que caminhos que eu iria tomar. Logicamente, não tinha nenhum caminho a não ser ficar recluso. Assim eu fiz, como todos nós, naquele primeiro momento. E aí descobri a melhor coisa do mundo, né? A internet com eficiência. A gente sempre usou a internet com uma certa eficiência, tal, mas não, de repente a gente viu que existia um mundo ali de comunicação e ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Porque nós estamos usando a internet para tudo Mais agora, nunca, né? para tudo, a tecnologia fantástica. Cara, foi um negócio assim que eu cheguei aqui e Barreiras foi um caso incomum, porque foi uma das primeiras cidades na Bahia a testar um primeiro caso positivo de uma pessoa que inclusive veio de São Paulo, estava no mesmo período que eu lá e eu fui tratado até com certo receio pelas pessoas. E quando eu cheguei aqui que a coisa explodiu mesmo, assim, eu costumo dizer que eu tive um pensamento até um pouco egoísta. Eu comecei a fazer conta, vai parar tudo, eu posso vender meu apartamento mais barato, vender meu carro, vou ter dinheiro para me manter por um tempo até passar, enfim. E passaram-se 3 dias, eu falei, não, mas espera aí, tá errado. Eu tô pensando em mim e a nossa equipe. Foi o momento que a gente mais cresceu em equipe, sabe? Eu falei, não, a gente precisa pensar como um todo. Eu chamei Joab, falei, Joab, a gente precisa usar mais internet, vamos chamar a galera pra gente conversar, para entender como todo mundo tá passando, pra gente juntos criar uma estratégia aí, porque o que eu vejo, o mundo não vai parar, a gente vai ter que se adaptar. E, cara, a gente fez uma reunião e ainda assim, foi fundamental essa reunião no início de abril, porque em abril a gente zerou o faturamento. Zerou. Eu falei, mas não vai parar. E falava com a equipe da gente, não vai parar. Não vai parar. As pessoas querem casa, as pessoas querem mais espaço. E a equipe abraçou essa ideia. Cara, e foi assim um negócio que, quando a gente volta para pensar hoje, nem nos maiores sonhos a gente imaginava. Maio batemos recordes, junho recordes, julho recordes, agosto a gente faturou 3 vezes mais do que a gente faturou em 2017. Nos tornamos Premier Broker. E aquilo me trouxe assim, uma sensação de quando você tem propósito, quando você pensa nas pessoas, como você disse, mencionou, a coisa realmente anda. É isso, é. E assim, né? Quando a gente pensa no todo, quando a gente tem um problema, seja ele qual for, e a gente consegue sair um pouco fora dele para poder entender qual é a solução, a gente encontra a solução. E se você está ao longo do seu período todo contratando gente boa, essas pessoas ajudam a gente a ir à frente, né? Esse é o cenário. Mas aí lá em 2020, quando foi maio, que começou a abrir um pouquinho a condição da gente ir à rua, quando foi lá pelo dia 20 de maio, mais ou menos, eu voltei a subir no avião e aí não parei mais, indo à frente. Lógico que me expus um pouco, mas foi na medida do risco, na medida das orientações sanitárias, tal, que a gente fez isso. E fui à frente, tocando, acalmando os empresários aí pelo Brasil, acalmando equipes e tentando ser aí um grande, se é que a gente
não tenho nenhuma capacidade para isso, mas tentando ser um grande psicólogo imobiliário, né, no caso. E foi bacana, porque a gente se aproximou mais desses empresários, mais desses agentes, desses brokers, podendo levar um otimismo. E o otimismo foi depois, sim, maio, junho, julho, agora foi embora. Foi o que aconteceu com você, o mercado reagiu e foi muito bacana, tanto na CIA como na Remax, nas outras empresas nossas do segmento, tudo reagiu a favor do nosso negócio. Infelizmente, perdemos aí muitos amigos, parentes e pessoas no Brasil inteiro, infelizmente, mas é uma pena. Mas quando a gente olha para o nosso mercado, ele conseguiu sobreviver a essa grande tragédia toda mundial, né? Não é só no Brasil, no mundo. Mas é uma pena. Daqui a pouco eu espero a Deus que todos, né? Todos nós possamos, estamos aqui, a gente se cumprimenta com medo agora, estamos aqui conversando, máscara aqui e tal, porque está todo mundo longe aqui e isso é o novo mundo, né? Renato, o que a gente tem observado, cara, é uma transição de profissionais aí ao longo de alguns anos, né? E a Remax Oeste, ela é um case hoje no mundo Remax de imobiliária que chamou pessoas empreendedoras para se ingressar no mercado imobiliário. Então a gente tem pouquíssimas pessoas que vieram do mercado, a maioria realmente conheceu o mercado imobiliário através da Remax. Qual o recado que você teria para as pessoas hoje que querem se ingressar nesse mercado? O que é que você enxerga e o que é que você diria? Primeiro que eu gostaria de ter 18 anos para ingressar no mercado agora. Mas você tem energia de 18, viu? Não é qualquer um que aguenta esse baque, não. Porque, na verdade, o mercado imobiliário está... assim, o Brasil cresceu demais nessas últimas 3 décadas. Nós temos hoje projetos arrojados, arquitetos maravilhosos. Nós temos, assim, o Brasil está ficando sofisticado, né? Sofisticado, quando eu digo sofisticado, não é o sofisticado de alto padrão, não, ele está ficando sofisticado em todas as áreas. A gente hoje tem empreendimentos populares sendo entregues com paisagismo, com urbanismo, com gentilezas, lá no popular. Então imagine isso para o médio padrão, para o alto padrão. Então o que eu posso dizer para quem quer ingressar nesse mercado? O mercado está se profissionalizando muito rápido, uma mega de oportunidades para que você possa entrar nesse mercado. Ele é um mercado que recepciona você em menos de 6 meses. O que é isso? Você, para se formar em medicina, você precisa de 6, 7, 8 anos. Para se formar em advocacia, você precisa de 4, 5, 6 anos. Para você tirar um CRESSE, você precisa de 6 meses para você tirar um CRESSE. Não é isso? Sim. E imediatamente você entra numa profissão bilionária. É lógico que quando você tira a carteirinha do CRESSE, você ainda não é um corretor, você vai se formar. Você tira, você está habilitado. Aí, se você estudar muito, todos os dias, como se você estivesse estudando numa universidade, ele recompensa você de uma forma maravilhosa. Então, é um segmento que, quando eu estou passando lá na imigração dos Estados Unidos, eu faço questão de deixar sempre um cartão meu da Remax à vista. Sempre faço isso. E quando aquele guarda ali da imigração pega, ele olha para mim, a primeira pergunta que ele faz, ele diz, pô, real estate? Ele, no primeiro momento, faça teste, faça isso para você ver. Ele reconhece você, ele reconhece você. O que acontece é que o nosso mercado hoje tem esse reconhecimento, né? Você já tem esse reconhecimento aqui no mercado. Então, entre para o mercado bilionário, mercado profissional, muita gente boa. Você pega uma companhia como essa, como a Remax, que entrega toda a base para você. Você não senta numa mesa, olha para a parede e fala, o que eu faço agora? Não. Então, você entra numa companhia como essa, você entra, digamos assim, calça branca, né, como diz aí na gíria, só que imediatamente, se você for um estudioso, você no primeiro e no segundo dia começa a ter noções do que você tem que fazer. Se o telefone tocar e você estiver autorizado a atender, você já tem base no primeiro dia. É muito doido isso a gente não tinha, por isso que eu falo que eu gostaria de ter 18 anos. Por quê? Porque nós tivemos que aprender muita coisa
ao longo do tempo. Você não precisa passar mais por isso. Hoje existe uma universidade corporativa para te ajudar. E eu sei que vocês têm essa universidade corporativa. Além da universidade online, a gente tem um espaço que a gente chama de Escola West. Escola West, olha só. Então você tem tanto conteúdo que às vezes o profissional não consegue nem absorver todo esse conteúdo, porque é mais conteúdo do que dia útil. Concorda? É mais conteúdo do que dia útil. Então não há como você falar assim, eu vou para essa profissão com medo. Não tenha medo não, pode vir. Primeiro que ela te abraça rápido, segundo que ela te remunera muito mais rápido. Só que você tem que fazer uma coisinha. Quando alguém pergunta para mim, Renato, como é que é trabalhar como corretor de imóveis? Eu falo, corretor de imóveis é a coisa mais moleza do mundo para trabalhar. Você só trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. É fácil. É muito intenso. Só que você viaja depois 15 dias para qualquer lugar do mundo, depois de 3 meses do dinheiro que você ganha. Você trabalha 3 meses intensamente e pega o seu dinheiro e vai viajar para qualquer lugar do mundo depois. Você falou isso, cara, na época que era FIF, Formação Inicial de Franqueados. Muita coisa eu adotei, de você frequentar ambientes que os seus clientes frequentam. E você falou muito um ponto. Cara, você vai ficar em casa dormindo, um domingo de manhã, vai fazer um plantão. Cara, você vai ficar em casa sábado à tarde assistindo alguma coisa, vai fazer um plantão. E a gente tem um empreendimento que a gente coordena em Barreiras e a gente resolveu, a gente estava em lockdown e agora liberou e falou, galera, vamos fazer o seguinte, e você falou muito de planejamento, esse empreendimento é um bairro planejado, já existe algumas áreas de convivência prontas e a gente falou, não, vamos fazer uns plantões de final de semana para ver o que acontece, para movimentar, entregar plantão. Cara, na primeira semana, a gente teve, num sábado à tarde, 3 reservas de 3 lotes comerciais e no domingo mais um. Resumo da ópera, na semana a gente acabou não tendo as reservas que a gente teve no final de semana. Porque o nosso negócio ele é feito de uma forma diferente, né? A gente tem que estar à disposição de quem adquire o imóvel na folga dele, não na folga nossa, né? Então, quando é a folga dele? Sábado, domingo, feriado, fora de expediente, horário de almoço. Então, o nosso cliente, ele visita os imóveis na folga dele. Você não pode estar na folga dele folgando junto. E aí ele vai procurar seu concorrente. Porque saiba de uma coisa, você pode tirar folga, não tem problema, mas seu concorrente não vai tirar folga. Tem alguém lá. Alguém vai estar esperando ele chegar. Né? É isso. Venda é muito momento, né? Oi? Venda é muito momento. Venda é momento, venda é a forma que você trata, venda é a forma como você se preparou para vender. Né? Na verdade, você estuda, você quando se depara com um cliente, você tem que ter toda uma bagagem de estudo e de experiência. A experiência você pega com o tempo, mas se você estudou, você sabe como se portar, você sabe o que você tem que falar, como é que você tem que conduzir a venda para que esse cliente fique seguro para adquirir. Ninguém compra um imóvel de um agente, de um corretor que transmita insegurança. Você não pode levar uma pessoa para visitar um imóvel e conhecer o imóvel junto com o cliente. Você tem que ter conhecido o imóvel antes. Para você saber se realmente aquele imóvel é do perfil dele. Enfim, e aí são técnicas que você tem que conhecer, né, para poder atender aquela pessoa que está depositando em você uma confiança extrema, porque geralmente é todo o dinheiro da vida dela que ela vai aplicar naquele negócio, que é o imóvel. É bacana. E, às vezes o corretor não tem noção disso, né? Porque às vezes quando a gente quer fazer uma aplicação de uma reserva que a gente tem tanto cuidado para escolher o melhor banco, a melhor corretora, o melhor agente para te ajudar nisso aí. E às vezes o imóvel é uma compra que o brasileiro compra 1,5 imóvel em vida, na média. Vai ter gente que vai comprar vai ter gente que não vai comprar nenhum, infelizmente. Então, esse ponto é interessante, você conquistar a confiança do cliente. Exatamente. Quando você vai numa loja, que você compra uma calça e por algum motivo você engorda, ou você escolhe errado, ou você emagrece demais, você descarta a calça ou dá de presente para alguém. Imóvel não é isso. Imóvel, ele é um bem caro, muito caro,
e que aquela pessoa, quando está comprando aquele imóvel, ela está com todas as emoções afloradas. Ela está insegura, ela está nervosa, ela está tensa. Então você que é o corretor, você que é o agente que está ali à frente, você tem que entender que aquilo que está acontecendo ali, você tem que saber trabalhar todas aquelas emoções. Não é você que tem que estar tenso, não é você que tem que estar nervoso, não é você, não é. É ele que está colocando um capital altíssimo naquilo. Você está ganhando um percentual de 6% daquele negócio para poder agenciar aquele negócio todo. O calmo na história tem que ser você, não é nem o comprador e nem o vendedor. Ambos estão com as mesmas sensações. Um que está vendendo e o outro que está comprando. A grande habilidade é desse profissional. Por incrível que pareça, é uma responsabilidade gigante das partes. É isso aí. Conhecimento é tudo. Renato, que aula, bicho. Foi muito mais que uma entrevista. Acho que quem assistir esse episódio do Café Imóveis, principalmente quem for corretor e quem for entusiasta do mercado imobiliário, vai aprender bastante aí. Muito feliz de ter você participando aqui com a gente. Não só pela sua experiência, mas por tudo que você me ajudou como pessoa. Então, isso para mim tem uma gratidão enorme. Muito obrigado. Espero que você goste do Oeste da Bahia como a gente gostou aqui, como a gente acredita. Espero que a gente receba aqui mais e mais vezes. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a Café Imóveis. Agradeço a você, a Joel. Agradeço a toda a rede da Remax, o que vocês me proporcionam com muito carinho, com muito profissionalismo. É bom a gente ver profissionais como vocês à frente de uma operação e tenho certeza que isso deve se espelhar em toda a sua operação. E a todos os profissionais da região aqui de Barreiras e de Luiz Eduardo, enfim, toda essa região dos profissionais que desenvolveram essas cidades, né? Porque o mercado imobiliário é desenvolvido por vocês, né? Pela essa indústria, por pessoas. Sempre pessoas, né? Então, parabenizar todos que contribuíram para que essas duas cidades, pelo menos essas duas que eu estou conhecendo agora, chegassem ao que ela é. Parabéns a todos e estamos sempre por aqui, quando vocês convidarem. Até a próxima. Quem sabe lançando um empreendimento. É isso aí, vamos junto. Valeu. Abraço. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Se inscreva em nosso canal, siga nossas redes sociais e até o nosso próximo episódio do Café Imóveis.